Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe mais um modelo aqui de camisa feminina ou masculina, tanto faz, tá? Pode ser usado tanto, né, para homem como para mulher. Eu fiz essa blusa aqui com a amigurumi, tá? E agulha 4,5. A verde, durante a aula, eu fiz com barroco 4 milímetros e agulha 6. Só para vocês verem aí a diferença da quantidade de correntinhas iniciais, que muita gente fica muito atenta às correntinhas. Kátia, quantas correntinhas eu devo começar a minha blusa? Você não fala, você fala de medidas. É só para vocês verem que não adianta a gente falar, né, sobre a quantidade de correntinhas, porque o fio que a gente usa, a agulha que a gente usa, vai modificar muito o tamanho da peça. Então, eu sempre falo para vocês trabalharem com as medidas de vocês ou com a medida das clientes de vocês, tá? Esse negócio de aumenta 10 correntinhas para cada tamanho, gente, não dá certo, porque cada pessoa tem uma laçada diferente, né? Tem o crochê fica mais apertado, tem gente que deixa o crochê um pouquinho mais folgado. Uma pessoa vai usar agulha 3, a outra pessoa vai usar agulha 6, então a quantidade de correntinhas vai modificar muito. Então, aqui para vocês vão começar, vocês vão pegar a medida de vocês. Essa blusa aqui, essa peça pode ser usada, pode ser feita, na verdade, tanto para homem, né? Desculpa, gente, tanto para PMG, GG e até infantil. E até se vocês quiserem aumentar a manga, quiser fazer um casaquinho, né, com manga comprida, também é só acompanhar aqui. Eu tenho uma aula, vou deixar o link na descrição, quem quiser fazer com manga comprida. Porque essa camisinha aqui, ela pode ser, uma blusa, camisa, ela pode ser usada tanto com um top por baixo, pode ser feita até comprida, assim, mais comprida, e pode ser uma saída de praia, um vestido. Como em todas as peças aqui do canal, eu mostro para vocês todas as possibilidades que a gente pode fazer em cima de uma peça. Vocês não precisam fazer exatamente do jeito que eu tô mostrando, né? Podem modificar aí o ponto, é só a ideia que eu dou para vocês. Podem modificar o botão e para mostrar para vocês que realmente o fio e a agulha que a gente trabalha modifica muito. Aqui nessa peça aqui, olha, essa peça é uma tamanho P. Eu fiz 130 correntinhas, tá? Só para vocês verem a diferença. E a verde, eu fiz com 112 correntinhas e ela já veste M e G, tá? Por quê? Porque o fio é mais grosso e a agulha é mais grossa. Então, se atentem, então, ao tamanho de vocês. Vocês vão pegar a medida... Kátia, não sei pegar a minha medida. Vocês vão pegar a medida aí até onde que vocês querem a blusa. Vocês querem a blusa até um pouquinho abaixo da cintura? Vão medir de um lado, passa pro outro... Passa pelo ombro aqui, né? E vem aqui pro outro lado, na mesma altura. E aí, vocês vão saber a quantidade exata de correntes que vocês vão fazer. O que vai determinar a largura da peça vai ser a quantidade de carreiras, falhou aqui a palavra, a quantidade de carreiras que vai determinar, então, a largura. Se vocês forem fazer um tamanho P, vocês fazem menos carreiras. Se vocês forem fazer um G, GG, vocês vão aumentando aí, e aí vocês vão pegando a largura de vocês, né, aqui, ó, pelo busto, e vão fazendo a quantidade aí no decorrer da aula, eu vou explicando direitinho. Quem ainda não é membro do canal, convido a vocês a se inscreverem, tem várias aulas aqui diferentes, aulas para membros, e a gente tem o grupo no WhatsApp também fechado, que eu faço grupos pequenos, tá? 4, 5 pessoas no máximo, para vocês tirarem as dúvidas de todas as peças que eu faço aqui no canal. Então, aqui eu vou fazer um pedaço menorzinho, tá? Vou fazer pontos aqui múltiplos de 2, pontos pares, né? onze, 12, 13, 14, 15, 16, ó, 16 aqui já dá um bom tamanho para vocês pegarem aqui o passo a passo. Então, depois da correntinha, vocês vão pular as 2 primeiras correntes e a gente vai começar a trabalhar, então, na terceira correntinha, tá? E a gente vai fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou pular uma corrente e vou trabalhar a segunda aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha novamente, pulo uma corrente também e trabalho o próximo ponto aqui, ó. Sempre pulando uma corrente e fazendo uma correntinha, tá? Que a gente vai fazer esse pontinho aqui aberto. Primeira carreira, tá? Então, uma corrente, pulo a primeira corrente, trabalho a segunda e vou fazendo isso até o final aqui da primeira carreira.
Então, chegando aqui no final, vocês vão ver que, ó, eu deixei um ponto aqui e só tem uma correntinha. Então, eu vou trabalhar essa correntinha sem pular e sem fazer corrente nenhuma, tá? Então, aqui vão ficar no final, a gente vai ter 2 pontos seguidos, como aqui no começo, né, ó. Aqui, aquelas 2 correntinhas que a gente pulou vai ficar a altura de um ponto e mais o primeiro ponto que a gente trabalhou, tá? Então, nas 2 pontas, a gente deixa 2 pontos altos. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou subir 3 correntes. Eu vou trabalhar aqui, olha, nesse ponto, tá? Eu vou pular esse espacinho aqui e vou trabalhar esse ponto. Eu vou fazer um ponto alto estendido ou alongado, né? Dependendo da região que vocês moram aí, o ponto, as pessoas, né, tem um nome diferente, ponto alto alongado ou ponto alto estendido, ó. Eu puxo a primeira laçada, puxo a segunda e fecho. Vou dar uma laçada, agora eu vou voltar nesse espaço aqui, olha, e eu vou fazer um X, ó. Cuidem aqui com a extensão do fio, a agulha tem que ficar sempre certinha aqui na diagonal, tá? Vocês não podem deixar nem muito repuxado e nem muito largo pro ponto não ficar feio. Então, aqui, ó, se vocês deixarem a agulha assim na diagonal e ela ficar certinha, é porque tá certo, então, a extensão do fio de vocês, tá? E aí, ó, eu solto o primeiro, solto o segundo e fecho. De novo, ó, uma laçada. Não vou trabalhar esse espaço, eu vou trabalhar aqui nesse ponto, ó. E vou fazer o ponto alto alongado de novo, ó. Soltando o primeiro fio, o segundo e o terceiro, né? Fechando aqui o ponto. Agora, eu dou a laçada e eu vou trabalhar nesse pontinho aqui, tá vendo? Olha, ele é bem fechadinho. E a gente vai trabalhar o ponto cruzado, né, ó. Puxando a primeira laçada, a segunda e fechando. Então, ele vai ficar assim, ó. Novamente, uma laçada, vou pular o espaço, vou trabalhar em cima desse ponto, vou fazer o ponto alto alongado, ó. Tiro o primeiro, tiro o segundo e fecho. E agora, eu dou a laçada e venho trabalhar nesse espaço aqui. Olha, vocês não podem passar a agulha por aqui, porque senão o ponto vai ficar torto, tá? Ele tem que ser feito aqui, nesse espacinho aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, tá? Se vocês verem que tá muito apertadinho, aí vocês pegam com outra agulha, puxam com o dedo, mas tem que trabalhar aqui, nesse ponto, tá? E aí, a gente faz o ponto cruzadinho aqui, ó. E aí, por toda essa carreira, a gente vai chegar até o final fazendo exatamente isso, tá? Trabalhei aqui, então, o último ponto cruzado, tá? E aí, sobrou só aquelas 2 correntinhas que a gente começou aqui a nossa blusa, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um ponto alto. Como a gente começou aqui, ó, com as 3 correntinhas, tá? Nesse caso aqui, ela ficou da altura de um ponto. Eu vou terminar também com um ponto, pra ficar certo dos 2 lados. Então, eu venho na correntinha aqui inicial e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto estendido, tá? Até ia fazer aqui o erradinho, ó, o ponto alto estendido, tá, gente? Desculpa. Tô aqui no embalo. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer 4 correntes pra subir. Vou pular o primeiro ponto e vou fazer um ponto alto aqui nesse segundo. Ponto alto alongado, tá? 4 correntinhas e um ponto alto alongado. Uma correntinha para separar, vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar o próximo ponto aqui, ó. O ponto alto alongado. Ó, ele vai ficar assim. Então, aqui no caso, só a primeira carreira que a gente trabalha o ponto alto normal, tá? Depois é tudo ponto alto alongado, a blusa toda. Uma correntinha de novo, vou pular esse ponto, o primeiro, e vou trabalhar o segundo aqui, o ponto alto alongado. Então, essa carreira inteirinha vai ser assim, até o final. Então, eu trabalhei aqui o último ponto, vou virar o meu trabalho, vou subir as 3 correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui em cima desse ponto, ó, tá? Eu vou pular
a correntinha, né? Eu vou pular, trabalhar esse ponto aqui, um ponto alto alongado. Vou dar uma laçada e agora eu vou trabalhar de novo nesse espacinho aqui, nesse ponto pequenininho aqui, como a gente trabalhou nessa carreira aqui, ó. Então, a gente vai fazer o ponto cruzadinho, né? Aqui, ó, nesse espaço. Cuidando com a extensão do fio, puxo a primeira laçada, a segunda e fecho o ponto. De novo, vou pular a correntinha e vou trabalhar o ponto. Faço o ponto alto alongado. Dou a laçada e volto a trabalhar o ponto cruzado aqui nesse buraquinho. E aí, a gente segue a carreira inteira, né? Como a gente fez nessa segunda carreira aqui. A gente vai até o final fazendo esse ponto cruzado. Então, cheguei aqui no final, o último ponto, eu vou trabalhar as correntinhas que a gente subiu aqui, né? Pra começar a carreira, e vou fazer um ponto alto alongado aqui. Próxima carreira, a gente vai fazer de novo essa carreira aqui com os buraquinhos, só o ponto alto e a correntinha, o ponto alto e a correntinha, ponto alto alongado, né? Fazer aqui, olha, no caso, eu vou mostrar pra vocês, vou aproximar. Eu fiz, ó, essa daqui é a primeira carreira, porque aqui tá a emenda da blusa, né? Então, assim, essa daqui é a primeira carreira com ponto alto, aqui o ponto cruzado, ó, o ponto alto alongado, né, vazadinho, a segunda carreira de ponto cruzado e a segunda carreira, então, com ponto vazado. Então, no caso aqui, olha, a gente faz duas carreiras abertas aqui. Como no caso, essa parte aqui fica mais para perto da manga, então, eu deixei essa parte vazada. Se vocês quiserem fazer já o ponto todo fechado, vocês podem fazer o ponto fechado. É só seguir, como eu vou passar para vocês aqui a próxima carreira, tá? Mas no caso, se vocês quiserem fazer como a minha, vocês vão fazer duas carreiras com ponto vazadinho. Vou virar aqui o trabalho, vou subir as 3 correntinhas. E aqui no caso, a gente vai seguir só com o ponto cruzado, ó. Eu vou pular o primeiro e vou trabalhar o segundo ponto. Faço o ponto alto alongado. Dou a laçada e volto nesse primeiro ponto aqui, ó. E faço o X aqui, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho. Entenderam? Aqui, ó, de novo, vou fazer mais um com vocês, ó. Eu vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar o segundo, faço ponto alto alongado, e aí volto no ponto que eu pulei e faço ponto alto alongado. E isso a gente vai fazer toda a carreira. E aqui no caso, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 9 carreiras. O que vai determinar a largura da blusa de vocês vai ser a quantidade de carreiras. Então, aqui nesse caso, eu fiz mais 9 carreiras, né? Total de 14 carreiras no total aqui, tá? E aqui com os pontos fechados, né? Mais fechados, né? Que eu fiz o ponto cruzado, eu fiz mais 9. Então, aqui, nesse caso, a blusa vai ficar com uma largura de 60. A largura vai ficar com 64 centímetros aqui, né? A largura toda. Então, se vocês querem a peça menor, vocês vão fazer menos carreiras. É isso daqui que vai determinar, tá? A quantidade de carreiras para começar, como eu disse aqui no começo da aula, eu coloquei as 112 correntinhas e ela vai ficar com 62 de altura, desculpa. 62 centímetros de altura, tá? Aqui, ó. E aí, se vocês quiserem fazer o vestido, ou se vocês quiserem fazer a saída de praia, vocês vão fazer mais correntinhas, né, pra começar aqui, tá? Nesse caso, pra gente começar aqui, então, depois que vocês fizerem os dois lados, tá? Vocês vão fazer 2 tamanhos iguaizinhos, duas peças idênticas, tá, gente? Não pode, vocês não podem errar aí na quantidade de correntinhas pra começar, tá? E nem na quantidade de carreiras, senão a peça vai ficar torta. E aí, na hora que a gente vai montar, tá? Aqui, ó. Vocês vão dobrar a peça aqui, ó, pela metade certinha, tá? Vão costurar
sempre pelo lado de dentro, porque aqui, no caso, eu usei agulha de tapeçaria para fazer a emenda, tá? Aqui, nesse caso, eu não sugiro a emenda com agulha de crochê, com aquela carreira de pontos baixos, tá? Aqui vai ficar mais bonito se vocês fizerem com a costura por dentro. E aí, vocês vão ver aí o tamanho que vocês querem pra manga de vocês. Tem muita gente que fala assim, ai, quanto que ficou a cava, né? Qual a largura que ficou a sua cava? Isso daqui, gente, é de gosto, é a mesma coisa que o decote, tá? Tem muita gente que gosta de uma cava que mais, tipo assim, a blusa mais fechadinha embaixo do braço. Tem gente que já gosta, que vai usar com um top e que a blusa vai ficar mais fresquinha, gosta de uma manga mais larga, então vai deixar mais pontos aqui, né, pra fazer a parte da manga. Eu vou mostrar pra vocês aqui quantos que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu deixei 24 pontos aqui pra vocês fazerem a emenda. Sempre vocês vão emendar a parte da primeira carreira que a gente trabalhou, não a última, tá? A última vai ficar aqui na parte do botão, no meio. Então, a primeira carreira é que a gente vai unir na lateral. Então, eu deixei 24 pontos desse ponto aqui, ó, tá? Contando só o ponto alto, 24. E aí, vocês vão ver se vocês vão querer mais ou não. Aí, vocês vão fechar menos, né? Menos espaços aqui. Pra gente fechar, então, aqui o nosso meio, o nosso centro aqui da blusa, né? Unir as duas partes aqui, então. O que vocês vão fazer? Primeiro, eu sugiro que vocês vejam aí certinho a metade daqui da blusa, tá? Se vocês quiserem usar um marcador, eu vou até pegar o marcador aqui, ó. A minha metadinha. Eu vou colocar o marcador aqui. E aí, vocês fazem isso dos dois lados, tá? Nas duas peças, pra vocês unirem, então, pra ficar certinho aqui. Então, a gente vai começar a costurar, ó. Vou mostrar pra vocês como que é. É bem facinho, tá? Vocês vão pegar, então, aqui a peça do lado do avesso, tá? Que é a parte de dentro da blusa. E a parte de baixo, tá? A parte de cima, a gente vai terminar aqui e vai deixar alguns pontos para que a blusa fique certa na parte da frente, tá? Então, a gente começa sempre na parte de trás, na parte de baixo, então, na parte inferior da blusa, tá? Ó. A gente vai colocar a agulha nos dois lados, nos dois pontos. Eu já fiz um nozinho aqui, mas eu vou fazer um outro nó. Olha só. Eu vou passar a agulha aqui. E aí, eu passo, ó, aqui por dentro, pra ter certeza, pra garantir, tá, ó. Pra garantir que não vai abrir a nossa emenda aqui, tá? E aí, depois eu vou costurando, escondendo já esse fiozinho aqui de sobra, ó. Pega 2 fios de um lado, 2 fios do outro e faz a emenda, tá? E costura aqui, ó. E é só vocês fazerem isso. O que eu sugiro pra vocês, né, pra ficar certinha a parte da frente quando vocês forem fechar a blusa. Então, vocês vão deixar 4 carreiras aqui, ó. Aqui tá na ponta, então, vocês vão deixar quatro grupinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se vocês forem fazer uma peça, se vocês querem fazer uma peça mais fechada, então, vocês podem deixar 3 bloquinhos desse daqui. 3 atrás e 3 na frente aqui, ó. Então, vocês vão costurar até esse último aqui, ó, que eu mostrei. Vocês vão deixar os 4, né? 3 ou 4, no caso, dependendo do decote que vocês querem. Então, vocês vão fazer a emenda dos dois lados, tá? Até pra ficar certinho. Então, como eu falei, na parte da frente. Porque se vocês costurarem exatamente até a metade aqui da blusa dos dois lados, se vocês costurarem tudo, depois a blusa vai ficar torta a hora que vocês forem colocar, fechar, no caso, quando vocês, principalmente quando fecha a blusa, tá? Então, vocês não podem costurar exatamente até metade dos dois lados certinho, tá? Vocês vão deixar 3 ou 4 bloquinhos desse aqui. Então, aqui, olha, eu costurei até o último bloquinho antes desses 3 aqui que eu separei, tá? Como que eu vou fechar aqui
né, dar o meu nozinho final também. Aqui, ó, pra não abrir a peça, né, a nossa costura. Eu vou passar a agulha e vou fazer assim, ó. Eu vou passar minha agulha pelo buraquinho aqui do fio umas 3 vezes, ó, puxa. Umas 3 vezes pra garantir, tá? Então, que o fio, que a nossa costura aqui não vai abrir. Passo umas 3 vezes e depois é só passar a agulha aqui, ó, pelo meio do ponto, tá vendo? Pode voltar pra cima depois. Eu gosto de arrematar bem direitinho pra gente não ter problema, pra depois não ter problema, né? Conforme a pessoa for lavando a peça, for usando a peça, pro ponto não ficar aberto depois. Bom, fechada a nossa blusa, agora a gente vai fazer a manga. Como eu sempre falo aqui no canal, eu não gosto de fazer a minha manga separada e costurar depois, para que a manga não fique repuxada. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Já deixei uma pronta aqui, né? Ó, eu venho aqui embaixo, na parte que a gente costurou, tá? Que a gente emendou aqui os 2 lados. Eu vou começar bem na parte da costura, tá? Com a mesma agulha. Eu vou seguir os pontos da primeira carreira que a gente fez aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu fio aqui, ó, bem aqui na costura, tá vendo? Já dou um nozinho aqui inicial. Aqui. Vou passar o meu fio agora, olha, aqui pra esse ponto primeiro aqui, ó, que eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou subir 4 correntes. Vou pular essa primeira correntinha. Já vou trabalhar aqui o fio de sobra, tá? Em cima do fio de sobra pra já ir escondendo. Vou pular a primeira correntinha e vou trabalhar o primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer o ponto alto. Uma correntinha, agora é o ponto alto normal, tá? Essa primeira carreira aqui é o ponto alto normal, como a gente trabalhou nessa nossa primeira carreira aqui da parte da blusa. Então, eu vou seguir, ó, uma correntinha, um ponto em cima do ponto. Uma correntinha e de novo, ó, vou pular a corrente e vou trabalhar o ponto alto aqui. Então, essa carreira também vai ser de pontos vazadinhos aqui. Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Eu vou fazer toda a volta da minha manga aqui, tá? Seguindo, ó, é só seguir os pontos dessa primeira carreira aqui até o final. Então, eu dei a minha volta aqui, né, na manga. Eu vou trabalhar esse último ponto que tá aqui, olha, foi o ponto que eu comecei aqui a trabalhar, tá vendo, ó? Eu comecei aqui nesse atravessado. Se vocês seguirem aqui na linha reta, vocês vão ver que eu comecei aqui nesse primeiro e que do outro lado aqui, ó, na mesma direção vai ter um ponto. E eu vou ter que trabalhar esse ponto aqui também, para que a manga não fique repuxando, tá? E vai ser o último ponto que eu vou trabalhar. Vou fazer a correntinha. E agora, eu venho aqui na terceira corrente, a gente começou com 4, né, ó, 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar aqui essa carreira. Vou jogar o meu fio agora para esse ponto aqui. O que que eu vou fazer, ó? Vou passar aqui por esse buraquinho, faço aqui um ponto baixíssimo, e de novo venho para cá, ó, pro próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. E agora, eu volto para esse ponto aqui, ó, e faço o ponto alto alongado cruzado, né, ó. Solto aqui a minha extensão do fio, ó, certinho na diagonal. Solto a primeira laçada, solto a segunda e fecho. Novamente, agora, eu vou trabalhar em cima desse ponto. Faço um ponto alto alongado. Como a gente começou aqui na parte da blusa, tá, gente, ó? Como a gente começou aqui desse lado aqui, ó, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar aqui na manga. Fiz o ponto alto alongado, volto nesse buraquinho aqui desse ponto e faço o ponto cruzado, ó. Solto o primeiro, solto o segundo e fecho. Vou fazer mais um com vocês. Eu venho aqui
bem nesse espaço aqui do ponto, certinho. Trabalho o ponto alto alongado. E volto nesse buraquinho aqui do lado, bem do ladinho, e faço o ponto cruzado. E aí, eu vou seguir a volta toda. E eu fiz aqui no caso, desse outro lado aqui da manga, eu fiz 2 carreiras. Se vocês quiserem uma manga mais longa, tem gente que gosta de fazer, vamos supor que vocês façam uma saída de praia, né? Tem muita gente que gosta de saída de praia, ou até mesmo vestidos, né? Com manga longa, se vocês quiserem fazer um vestido todo aberto, né? Com os botões aqui na frente, vocês, né, gostam de fazer manga longa, é só vocês seguirem a quantidade de carreiras que vocês quiserem, até a altura que vocês quiserem aí da peça de vocês. Meu botão aqui, ó, eu vou aproximar, deixa eu ver se ele não vai dar o brilho, né? Ele é de coquinho, olha, tá vendo? Atrás dele aqui, ele tem 4 centímetros, mas vocês, tem gente que não gosta desse tipo de botão, vocês podem colocar aí o botão que vocês gostam. Como eu moro em região de praia, eu gosto dessas coisas assim que ficam mais rústicas, mais bem praia mesmo, bem litoral, né? E aqui do lado, aqui embaixo, eu coloquei a minha etiqueta, tá? Se vocês trabalham com vendas, é muito importante vocês terem a etiqueta de vocês, que isso daqui é a marca de vocês, né? E aí, olha, é só vocês colocarem aqui embaixo, né? Costurar aqui do lado, embaixo da peça. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês colocarem aqui também como sugestão o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui nas aulas, né? Nas videoaulas aqui para vocês. Coloquem aqui as sugestões. Podem, as novas inscritas, eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês e saber como que vocês começaram com o crochê. Como que foi, né, o crochê, o início do crochê na vida de vocês. Coloca aqui que eu vou gostar muito de saber um pouquinho da história do crochê com vocês, de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!